Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A CPI da Iris ouviu na terça-feira um especialista em tecnologia e uma influenciadora digital. A comissão parlamentar de inquérito que investiga os sistemas de escaneamento da Iris voltou a ouvir testemunhas. Intimados a depor, 2 influenciadores digitais que fizeram postagens nas redes sociais sobre o escaneamento proposto pelo projeto World ID abordaram como chegaram a promover o modelo. O primeiro a ser ouvido foi o influenciador digital Juliano Kimura. Apesar de ter sido colaborador da empresa, afirmou não ter mais nenhuma relação profissional com a Tools for Humanity, responsável por oferecer recompensas financeiras para realizar o escaneamento da íris de cidadãos paulistanos. Mas aí, nesse caso, aí o senhor foi contratado por eles, ou sim, não? Foi contratado. Sim, foi contratado. O senhor diz que esses vídeos não estavam no objeto da contratação. Qual era a função do senhor nessa contratação? Nessa contratação, Sim. era especialista de comunidade. Meu objetivo era explicar sobre o projeto, como uma pessoa de capacitação, de Sim. educação. Meu objetivo era explicar a tecnologia, como ela funcionava e, apresentando a tecnologia, operar a ORB para fazer as verificações das pessoas que estavam chegando no projeto. A segunda a depor foi a influenciadora Britney Ohana. Ela explicou à CPI que passou a conhecer o projeto por meio de vídeos nas redes sociais e participou do escaneamento da íris por precisar de dinheiro. Tanto que me falaram que se você escaneasse a íris, você ganhava lá umas moedas lá que era variável de 200, 300 reais. Eu fui, vou falar aqui a verdade, eu precisava fazer um exame, eu precisava do dinheiro para complementar esse meu exame e eu não tive outra saída. Falei, eu vou lá escanear minha íris. Tanto que eu ganhei, eu acho que na época, não lembro quantas moedas foi, mas deu em torno de 200 reais. E eu não sei para que finalidade eles querem nossa íris, porque é uma coisa tão única da gente. Não sei para que serve, tenho medo que pode vir a acontecer mais para frente, porque eu não tenho conhecimento. Após a reunião, o vice-presidente do colegiado, vereador Gilberto Nascimento, do PL, em entrevista à Rede Câmara São Paulo, disse que as 2 oitivas foram antagônicas e serviram para o entendimento do modelo de escaneamento da íris realizado em São Paulo. Ficou claro hoje que trata-se de uma fraude em grande escala, principalmente para o povo mais carente, que é aquele que vai atrás, como a gente ouviu aqui de uma das influenciadoras, falou, eu estava precisando do dinheiro. E realmente eu fiquei lá há 3 minutos. Por outro lado, nós tivemos aqui também um influenciador que foi contratado pela empresa, ficou ali quase 2 anos trabalhando pela empresa para treinar outras pessoas. Muitas dúvidas, deixando evidente que trata-se sim de um aproveitamento. Eles estão criando aí um banco de dados bilionário, e que as coisas não estão ficando claras, principalmente para aquele que é o usuário. Os integrantes da CPI ainda aprovaram 2 requerimentos durante o encontro. Um deles oficia a Tools for Humanity para fornecer cópia integral dos contratos firmados com cada uma das empresas contratadas para funcionarem como operadoras no Brasil. O outro requerimento apreciado oficiou cada operadora para fornecer os contratos com os donos dos imóveis alugados em São Paulo. Uma questão muito grave aí, enviar nossas informações para outros países. Então, estamos avaliando para poder, então, buscar as responsabilidades de da empresa, dos influenciadores, dos participantes, dos que estão envolvidos nisso daí, para trazer uma solução para a cidade de São Paulo. A CPI da íris teve alteração na composição a pedido das bancadas partidárias. Deixaram às posições os vereadores Gabriel Abreu do Podemos e Toninho Vespoli do PSOL. Passaram a integrar a CPI os vereadores Kenjito do Podemos e Sansão Pereira do Republicanos. Olá, Máglio, como sempre é um prazer ter você aqui com a gente no programa. Privilégio, Carol, estar aqui com você, com os nossos telespectadores. Olha, a gente está vendo que as oitivas da CPI estão ajudando, né, a desenhar o cenário mais claro, né, um cenário mais claro, para a gente entender mesmo como que esse projeto foi promovido e executado aqui na cidade de São Paulo. Com certeza, a CPI é para isso, Comissão Parlamentar de Inquérito, que quer, evidentemente, fazer a seguinte pergunta: para que vocês estão querendo esses dados das pessoas? E quando a gente fala em íris, e nós vimos aí que eles têm estratégias. Através de influenciadores digitais, através de redes sociais, nós precisamos falar para as pessoas que se elas vierem aqui,
elas vão ter um dinheirinho aí para escanear a íris. E estão, evidentemente, fazendo isso para atrair quanto mais gente, melhor. Eu fiz um levantamento, só para você ter uma ideia. Na América do Sul, são mais de 6 milhões de pessoas que já passaram por essa questão de escaneamento de íris. América do Sul. Você pega, por exemplo, Oceania, 19 mil. Por quê? Porque as pessoas têm um poder aquisitivo maior e porque as pessoas têm mais informações. Essa história de escaneamento de íris, ela é muito perigosa, por quê? Como é que é o processo? Você baixa um aplicativo. Baixando esse aplicativo, você já coloca seus dados ali e se candidata a ter sua íris escaneada. Eles falam, então você aí já tem seus dados lá, pode vir tal dia. Aí você chega lá, veja só como é feito. Uma foto de absoluta alta resolução de um olho, outra foto de alta resolução de outro olho e uma foto geral do teu rosto. E o que é a íris, para que as pessoas possam entender bem? A íris é a parte dos nossos olhos que é colorida. Então tem gente que tem olho verde, tem gente que tem olho azul, tem gente que tem olho castanho. Essa é a íris. A pupila é essa parte mais central, que é mais escura. Quando a gente dilata, né? Vai fazer exame, fica grandona, né? Essa é a pupila. Então, dentro da íris, se você olhar bem, se você pegar um óculos ou olhar bem no espelho, você vai ver que a íris, ela é colorida, mas ela tem uma série de ramificações, tem uma série de vasinhos, código genético. Só a pessoa tem aquele código genético. Então, você tem os dados da pessoa porque já tem no aplicativo, entrou e se cadastrou. Aí você tem a foto da pessoa, esse aqui, é claro, esses dados aqui estão aqui, está aqui a íris dessa pessoa. Então, para que eles estão querendo isso? Isso é lamentável. E, em troca disso, criptomoedas que você consegue aí 200, 300, em alguns casos varia de 300 até 700 reais. E a gente viu aí no depoimento que muitas vezes as pessoas acabam indo lá escanear a íris porque estão precisando do dinheiro para inteirar um exame, por exemplo, como a gente viu. E vai ao encontro daquilo que eu te falei em relação à América do Sul. São 6 milhões, mais de 6 milhões. Então, por quê? Porque as pessoas precisam de dinheiro, pessoas que normalmente têm poder aquisitivo mais baixo. Agora, para que elas querem isso? Esse banco de dados é um banco de dados que você vai ter exclusivamente aquelas pessoas, o que já está se dizendo. Em nível de investigação, até em nível mundial, alguns comentários que surgiram. Isso pode gerar falsificação de dados, falsificação gravíssima. Então, essa CPI chegou em boa hora para trazer todos para a conversa e falar, ó, pera um pouquinho, aqui não, aqui vocês não vão entrar, aqui ninguém é cobaia. Essa que é a grande realidade, e por isso que essa CPI, a gente tem que acompanhar bastante, as pessoas estão nos assistindo também, e não caiam nessa, sabe? Tudo bem, precisa de dinheiro, mas não é por aí. De repente você está vendendo uma informação genética sua, que amanhã depois pode ser um problema seríssimo para você resolver. Então por isso que a CPI está aí, né, Carol? Exatamente, a gente vai continuar acompanhando e trazendo todas as informações aqui para o Câmara em Ação. Sem dúvida, sem dúvida. Mário, a gente vai continuar falando sobre tudo o que aconteceu na Câmara esta semana, mas a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere quais projetos avançaram na reunião desta semana da CCJ. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na terça-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa da Câmara Municipal avançou propostas relacionadas à sustentabilidade, proteção às mulheres e inclusão.
Entre as matérias que avançaram no colegiado, destaque para o projeto de lei, de autoria da vereadora Eli Teruel, do MDB, que dispõe sobre a instalação de painéis solares nas unidades da rede de saúde pública e de atenção básica do município para diminuir os gastos públicos com o pagamento da energia elétrica. Acho que é fundamental a gente aproveitar todos esses espaços aí da rede pública para diminuir o custo da energia para a prefeitura. Eu acho que é importantíssimo isso aí. Tem que expandir mais ainda essa proposta. A CCJ também deu prosseguimento a um projeto de lei, de autoria do vereador André Santos, do Republicanos, com coautoria das vereadoras Ana Carolina Oliveira, do Podemos, e Sandra Santana, do MDB, que dispõe sobre a criação da Sala Lilás nas unidades de urgência e emergência da cidade. É um projeto que a gente entende ser extremamente importante, um projeto que permite que as mulheres vítimas de violência sejam acolhidas, sejam encaminhadas, tenham um espaço específico de atendimento dentro das unidades. Eu entendo que também é um trabalho de prevenção. Prevenção em que sentido? Para que não seja um círculo vicioso, para que a situação que ela chega, que ela se encontra dentro das unidades, não volte a se repetir. A CCJ também deu aval ao projeto de lei de autoria da vereadora pastora Sandra Alves, do União, e coautoria do vereador Silvinho Leite, do União, que inclui no calendário de eventos da cidade de São Paulo o mês do Setembro Azul de conscientização à alopécia, e também ao projeto de lei de autoria do vereador Jorge Atto, do MDB, que tem por finalidade a fixação de alíquota diferenciada para as empresas que fazem o transporte de medicamentos radiofármacos e oncológicos. Mário, a gente viu que avançaram projetos importantes para a cidade aí na CCJ, né? Entre eles, a questão da Sala Lilás, né? A Câmara Municipal de São Paulo tem que ser parabenizada em nível nacional, não é só para quem está aqui na cidade de São Paulo, não. Os 55 vereadores e vereadoras estão fazendo um trabalho maravilhoso em relação à violência contra a mulher. Desde a CPI da violência contra a mulher, que conseguiu gerar frutos importantíssimos, como aquela história dos bares e restaurantes, os barmans, os garçons, enfim, aqueles que ficam ali atendendo, treinamento para eles, para dizer o seguinte, ó, se aquele camarada lá assediar uma mulher aqui, você convida ele a se retirar. Primeiro passo. Segundo passo, se precisar, retira. Se precisar, chama a polícia. Isso fez com que o comportamento de muitos camaradas que iam só para, sabe, achar que porque a mulher está de saia curta, está afim dele. Então isso aí não existe. Então esses camaradas já colocaram a barba de molho. Aí você cria, na Câmara Municipal de São Paulo, a Procuradoria Especial da Mulher, que já, na própria criação, já começou, já teve, em relação às ameaças que foram feitas na Assembleia Legislativa, às deputadas, através de e-mails, já mandou uma carta oficial, um comunicado oficial da Procuradoria. E agora a Sala Lilás. E a vereadora Sandra Santana falou uma coisa que é importantíssima. Essa Sala Lilás, ela vai ser especificamente dedicada àquelas mulheres vítimas de violência. Para quê? Para que isso não aconteça mais. Para isso não acontecer mais, é preciso o Congresso Nacional se mexer. É preciso ter legislação suficiente para pegar esse camarada que agride a mulher e bote na cadeia. Mas não bota na cadeia para ficar 10 dias. Para sair com habeas corpus, porque não sei o quê, porque tem advogados, que muitas vezes tem poder aquisitivo. Sai e volta a fazer a mesma coisa. Volto a dizer aquilo que eu sempre falo aqui, Carol, e você sabe. Essa história de ficar 200 metros longe da mulher, não, pode ficar tranquila que ele tem que ficar 200 metros longe de você. Quem que está vigiando isso? Quem que está vigiando? Tem um policial lá de plantão? A justiça está lá de plantão para vigiar se ele não vai chegar a romper essa faixa dos 200 metros para chegar perto da mulher? Já houve casos do camarada ser preso, sair, voltar lá e, lamentavelmente, cometer um feminicídio. E não é um caso, são vários casos. Então, todas essas iniciativas, Carol,
em nível municipal que seja, e São Paulo tem que dar o exemplo, porque é uma metrópole maravilhosa, essa sala lilás é importante porque o Brasil inteiro começa a falar, peraí, vamos fazer uma aqui também? Vamos fazer uma sala lilás aqui? Para o pessoal lá em Brasília, o pessoal do Congresso fala assim, pera um pouquinho, nós temos que mexer nisso, porque a lei está frouxa. A lei está frouxa, principalmente nessa questão de agressão contra a mulher, do camarada que vai, agride, do camarada que volta, agride outra vez. Então isso tem que parar. Agora, que a Câmara está fazendo o trabalho dela, isso a gente não pode deixar de falar aqui. Com certeza, né, Carol? Exatamente. Mário, também na última terça-feira, a Comissão Extraordinária do Idoso e de Assistência Social da Câmara ouviu representantes das secretarias municipais com relação às ações e ao orçamento das pastas para a população idosa. A reunião desta terça-feira foi uma devolutiva sobre os questionamentos apresentados na última reunião do colegiado, no dia 3 de junho, quando o vereador Senival Moura, do PT, por meio de um requerimento, pediu esclarecimentos ao Executivo com relação aos dados sobre a execução orçamentária e números de beneficiários dos últimos 4 anos, além da divulgação do planejamento orçamentário da gestão para o próximo quadriênio. Eu achei aqui os dados apresentados muito importantes, especialmente aquele que diz que a população idosa ela está tendo uma longevidade ainda maior. E por isso é mais importante ainda você definir e decidir políticas públicas voltadas para essa população. É fundamental. Então por isso que a gente tem que ouvir as opiniões, precisamos usar um tempo a mais aí para a gente contemplar todos os interessados, todas as lideranças, porque é o futuro que nós queremos, todos nós, um dia atingir essa idade, né? Na oportunidade, Cláudio Almeida, representante da Secretaria Municipal de Cultura, apresentou dados referentes às atividades culturais realizadas no último ano e sobre o número de contratações de artistas com mais de 60 anos para apresentações no município, incluindo a Virada Cultural Paulista. Nós procuramos identificar atividades que estivessem mais diretamente voltadas ao público idoso. Conseguimos, assim, num espaço de tempo bastante curto, né, levantar algumas dessas atividades, né? E o que é interessante, a gente percebe que as bibliotecas, os centros culturais, né, o Arquivo Histórico Municipal e outros equipamentos desenvolveram, né, nos anos de 2024 e também agora durante o ano de 2025, diversas atividades voltadas especificamente para esse público, né? Representando a Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Rosa Maria Bruno Marcucci, coordenadora de Políticas Públicas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, trouxe números que refletem as ações realizadas pela Rede de Atenção à Saúde da População Idosa e destacou ainda a oportunidade oferecida pela comissão para intermediar a escuta com a população. A gente tem que partir do princípio da necessidade, de conhecer a necessidade da população real. Então, para nós, isso é muito importante, nos traz sempre subsídio para planejar as ações, para fazer um monitoramento do que a gente vem fazendo, né? Fazer uma avaliação e repactuar algumas questões. As discussões se estenderam e ficou definido na reunião desta terça-feira que as secretarias municipais da Assistência e Desenvolvimento Social e da Habitação serão ouvidas nas próximas 2 reuniões do colegiado, a serem realizadas após o recesso parlamentar, nos dias 5 e 7 de agosto, respectivamente. Eu acredito que daqui vai surgir novas ideias para a gente poder também cobrar do governo para atender esse povo de uma forma segura e com qualidade. Olha, a gente viu aí mais uma reunião da Comissão do Idoso, né, com a presença de representantes das secretarias, o que reforça o compromisso, né, com a transparência nos processos orçamentários e na construção de políticas públicas para a população idosa. A gente viu aí também que já tem reunião marcada com presença das secretarias para o próximo semestre. Reivindicação absolutamente justa. Só para vocês terem uma ideia, não sou eu que... Isso é um dado do IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2034, a população com mais de 60 vai superar
a população que tem mais de 15 anos. Isso em 2034, estamos pertinho já, né? Então veja como a população idosa está cada vez crescendo mais. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. Mas não só isso. Por que vai ultrapassar a população daqueles que têm mais de 15? Porque a fecundidade diminuiu. Você lembra antigamente, quando a pessoa falava, eu tive 10 filhos, eu tive 8 filhos, eu tive 5, 4. Hoje, a pessoa tem um filho, tem 2. Para ter o terceiro já se pensa 2 vezes. Porque mudou muita coisa. As coisas estão muito mais difíceis do que antes, não é? Os gastos são extremos para você dar uma boa educação, né? Para o teu filho. Você pensa, evidentemente, não, eu não quero ter a educação que eu tive, eu quero dar uma educação melhor. Tudo isso fez com que a fecundidade diminuísse, ou seja, menos crianças estão nascendo. Em contrapartida, os idosos estão vivendo até 90, 95. Uma vez eu fiz uma reportagem, São Paulo tinha uma estatística, 15, 16 pessoas com mais de 100 anos, estado. Isso nos anos 90. Eu entrevistei 3 pessoas com mais de 100 anos. Hoje, perdeu a conta. Não dá mais para fazer estatística. As pessoas estão passando dos 100 anos. Isso é uma realidade. Uma série de coisas, evidentemente, estão contribuindo para isso. A evolução da medicina, os tratamentos, as vacinas, os medicamentos, enfim. Tudo isso favorece com que a pessoa viva mais. Então, essa população e essa comissão do idoso, ela é importantíssima nesse sentido, porque é uma comissão que representa de verdade essa faixa etária. Porque essa população idosa, hoje, tem muitos idosos que estão sustentando famílias com aposentadoria. Sim. Porque o desemprego está aí. Quem é que comanda a casa? Quem é que consegue manter o lar? O idoso, porque é aposentado. Muitas vezes a esposa, que é idosa, também é aposentada. Opa, pelo menos a gente segura aqui o arroz e feijão. É assim. Então essas pessoas têm o direito de chamar a secretaria e falar o seguinte, escuta aqui, no orçamento eu quero saber o que vocês vão mostrar para a gente. Nós estamos na LDO, né? Agora a LDO está aí, está sendo, né? Inclusive, na última terça-feira terminou o prazo para as emendas. Então nós deveremos ter já na próxima semana a votação em segunda da LDO, que já está com as emendas dos vereadores e vereadoras. Então veja a importância de você saber quanto é que vocês estão reservando para mim, neste caso específico, na saúde e na cultura também, né? E já estão chamando mais reuniões aí para falar de outros assuntos importantes. Por quê? Porque é uma população, Carol, que está cada vez mais presente e vivendo de fato. Acabou aquela história, não, passou de 60 anos já. Agora, mais uma vez eu chamo a atenção lá do Congresso Nacional. Tem que ter legislação para empregar essa gente. Hoje não é mais de 60, hoje quem tem 60 é como quem tinha 40. Há mais ou menos aí o quê? 25, 30 anos. E tem muita dificuldade para conseguir um emprego nessa faixa etária. Sem dúvida, sem dúvida. Então tem que se pensar nisso também. Hoje você tem filas nos bancos já para mais de 60 e para mais de 80. Por quê? Porque não é só um que tem 80, são várias pessoas. Por isso que precisou fazer essa separação. Então a Comissão do Idoso, com certeza, representando essa parcela da população e representando de verdade, o vereador Senival Moura, né? Estava aí falando, inclusive, que nós vamos cobrar mais. E tem que cobrar mesmo do poder público. É uma população que está cada vez mais crescendo, a gente não sabe onde vai parar, e modéstia à parte que eu vou me incluir. Cabeça branca, né? Que ele gosta de falar. Cabeça branca, é verdade. Então, está cada vez maior. É impressionante o que a gente vê por aí. Então, por isso, tem que dedicar um espaço, principalmente no Poder Legislativo, para essa parcela da população, né, Carol? Exatamente. E para quem está acompanhando e quiser assistir na íntegra toda CPI da Íris, a Comissão do Idoso ou a CCJ até, no youtube.com/Câmara São Paulo, você consegue acessar todas essas comissões e assistir na íntegra, né? Às vezes quer assistir com mais detalhes, com mais informações, vai no youtube.com/Câmara São Paulo, que tem todas as informações, e no nosso portal também você encontra todas as informações das comissões, das audiências públicas, das reuniões, tudo que acontece aqui na Câmara, né, Mário? Por exemplo, você que está assistindo, uma dessas reportagens que nós exibimos aqui, que você assistiu, você deixou ali, ficou com uma dúvida, você pode voltar lá no YouTube e entrar no Câmara em Ação ou entrar no Jornal da Câmara, que é apresentado pela nossa Carol, porque essas matérias também vão no Jornal da Câmara, o que a gente faz aqui,
Às sextas-feiras é um resumo, evidentemente, de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Então dá para ir buscar essa reportagem, dá para ir buscar os programas que são veiculados. Hoje, a Rede Câmara São Paulo, ela dá a oportunidade de você assistir qualquer programa que tem aqui, qualquer reportagem que tem aqui, na hora que você quiser. Então é muito simples isso. É YouTube da Rede Câmara São Paulo, ou mesmo no portal da Câmara, sãopaulo.sp.leg.br, você entra lá na TV Câmara, os programas muitas vezes estão lá para você assistir, para você se informar, além de tantas outras coisas. Né? Saber das comissões, saber dos vereadores, saber dos projetos, acompanhar sessões plenárias. Muito importante o que está sendo feito hoje, realmente, para chegar muito mais perto do que você imagina. Está muito mais perto de você do que você imagina. Exatamente. Mário, eu queria agradecer sua companhia aqui no programa. Você sabe que é um privilégio participar com você, com os nossos telespectadores. Lembrando sempre, tudo isso que a gente está falando, inclusive isso que a gente está dizendo aqui, mostrando ferramentas para a gente aqui, o Poder Legislativo, se aproximar de você. E você tem que retribuir. É cidadania. Obrigada. Obrigado a você, Carol. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.